O dia que mudou a história do Brasil e para pior. Coincidência ou destino? Em janeiro de 2017, um acidente aéreo no litoral do Rio mudou os rumos da política e da história do Brasil. Morria Teori Zavascki, o homem que segurava nas mãos a Lava Jato no Supremo. E quem entrou no lugar dele? Alexandre de Moraes. Só isso já daria um livro. Mas hoje a gente vai ligar os pontos. Isso aconteceu no momento em que a Lava Jato, até então elogiada por membros supremos como Gilmar Mendes, o sapo de toga, começou a chegar em membros do PSDB e do PMDB, seus amigos. Enquanto estava focada no PP e no PT, estava tudo bem. Quando chegou em Alckmin, Serra, Temer, Aécio e principalmente quando começou a caminhar em direção ao próprio Sapão e ao Dias Toffoli, o angu desandou. Foi sinistro. Vem que no caminho eu explico. Antes de mais nada, vou pedir para que você deixe um like no meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Quem era Teori Zavascki, então ministro do STF? Ao contrário de alguns que conhecemos hoje, que não pode ver o microfone que já cai de boca, Teori não era um ministro midiático. Nomeado por Dilma em 2012, assumiu a relatoria da Lava Jato e se tornou peça-chave no maior escândalo de corrupção do país. Era visto como discreto, técnico e curioso e não tinha fama de fazer política, ou seja, era um problema para muita gente poderosa. O acidente e as suspeitas. Quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2017, um avião bimotor cai no mar de Paraty. Chovia forte, mas o piloto era experiente. Teori estava a caminho de um resort exclusivo. Coincidência? Pode ser, mas aí vem o detalhe. Na semana seguinte, ele iria homologar as delações da Operação Lava Jato ligadas à Odebrecht. Delações que podiam derrubar meio Congresso e até um presidente. E dentro dessas delações tinha um nome muito pesado, Antônio Palocci, o ex-ministro que sabia tudo e mais um pouco. Afinal, havia sido ministro da Casa Civil da Bandilma e ministro do Planejamento do Bandilmo. E Palocci cantou feito um passarinho, cantou bonito para Sérgio Moro. Contou que existia um esquema poderoso de corrupção montado pelos políticos de todos os espectros ideológicos e membros do executivo, óbvio, que foi além das fronteiras brasileiras e se estendeu para 12 países. Delatou que existia um pacote de propinas bilionário para o PT e seus aliados, que houve caixa 2 em campanhas presidenciais, que Lula e Dilma sabiam de tudo, que o BNDES foi usado para favorecer empresas amigas, que contratos da Petrobras geraram comissões milionárias ou bilionárias para políticos. E até houve um pacto de sangue para manter tudo isso, mesmo com a Operação Lava Jato em andamento. Olha a lista de crimes e esquemas que estavam sendo investigados, que o ChatGPT me trouxe. 1. Propinas da Odebrecht. 2. Caixa 2 em campanhas eleitorais. 3. Benefício a empresas em troca de propina. 4. Esquema envolvendo o BNDES. Aqui entra a JBS, a JIS e os irmãos Batista. Falei a nossa JBS porque todos nós somos sócios dela, até porque nós pagamos por aquela empresa, que foi criada como um açougue e com a chegada do bandido no poder, deslanchou com verbas bilionárias do BNDES. Amigo, é para essas coisas. 5. Interferência na Petrobras. 6. Corrupção envolvendo Bandilmo e Bandilma. 7. Pagamento a marqueteiros e operações internacionais. E tem aquele vídeo que rodou muito na internet, quando o Palocci fala da aposentadoria, do pacote de vantagens que a Odebrecht fez para o ladrão de 9 dedos, de 350 milhões. Uma reservinha a longo prazo. Consta que parte deste dinheiro estaria depositado no Banco do Vaticano. Isso explicaria a afinidade entre o Bandilmo e o Papa comunista falecido, o Francisco.
Embora um cardeal italiano em entrevista garanta que o Bandilmo tem uma conta lá, isso não se confirma. Minha opinião, tem conta e muita grana guardada no Banco do Vaticano. E a Dilma também tem. Aécio, por exemplo, enrolado até o pescoço e disse em áudio vazado para dar um jeito no Palocci. Olha. Do dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou que nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Reinaldo Azevedo, foi só aparecer o nome dele numa conversa cabulosa com a irmã do Aécio, se viu enrolado também e passou a ser um crítico feroz da Lava Jato. Quando viu que a Lava Jato chegou no seu amigo particular Gilmar Mendes, perdeu os últimos fios de cabelo que tinha e ele virou o que é hoje, um ser rasteiro, abjeto, irreconhecível, cínico, dissimulado e mentiroso. Se bem que já deveria ser tudo isso, só fez parecer sua hipocrisia agora. Como diz o ditado, quem tem cu, tem rego. Voltando, era uma bomba atômica contra o sistema político. E quem ia homologar tudo isso? Teori Zavascki. A investigação concluiu que foi um acidente, mas no Brasil, quando tudo dá certo para quem precisa, a dúvida sempre fica. O piloto do avião já havia pousado mais de 30 vezes no aeroporto de Paraty. Como já disse, era muito experiente e já contava com mais de 7.000 horas de voo. A caixa preta do avião foi encontrada, o conteúdo não foi revelado até hoje. E o delegado que primeiro investigou o caso morreu baleado 3 meses após o acidente. Estamos falando do delegado da Polícia Federal, chefe de Angra dos Reis, Adriano Antônio Soares, que foi assassinado em Santa Catarina em maio daquele ano. Como todo bom brasileiro, a gente pergunta, será que foi só um acidente? Alexandre de Moraes entra em cena. Pouco mais de um mês depois da morte do Teori, quem assume a vaga? O Cabeça de Piroca, que na época era ministro do governo Temer. E Temer, adivinhem, era um dos nomes citados nas delações. Sai um ministro técnico, entra um político travestido de juiz com amigos no poder. Essa foto ainda vai mostrar muita coisa. Isso no entorno do caixão são alguns amigos lamentando a morte de um amigo ou é uma organização criminosa pensando, pô, foi mal Teori, valeu aí, até mais. Alexandre foi sabatinado pelo Senado, só não foi aquela sabatina rapidinha, quase uma entrevista de emprego com um cafezinho, por causa do PT. Eles não queriam o Cabeça, o Careca, de jeito nenhum. E não é que os miseráveis estavam certos. Eu acho que o Cabeça de Piroca tinha que resgatar as imagens daquela sua sabatina, e um pouco antes dela também, e ver o que a Glaze, Randolfo e outros petralhas falaram dele. Chamaram o Xandinho de bandido. Eu achei ofensivo demais. Fica a dica, crime perpétuo, Cabeça de Cotonete, vai lá. O mesmo caso do Daniel Silveira, vai ver isso. E o impacto? A Lava Jato começou a perder força, decisões estratégicas mudaram investigações e travaram tudo. O resto da história você conhece. Lula livre, políticos voltando à cena do crime e a Lava Jato virando uma simples lembrança. Como disse Alckmin, os bandidos voltaram à cena do crime, inclusive ele, coincidência demais para um país tão pequeno como o nosso. Talvez, mas uma coisa é certa, depois de Teori nada mais foi igual. E hoje, quem manda no Brasil? A Lava Jato acabou, mas os personagens continuam no mesmo jogo de corrupção marcada e alguns ainda saíram mais fortes do que entraram. Uma certeza temos. Todos saíram mais ricos do que entraram.
O acidente foi tragédia ou ponto de virada? Você decide. Mas no Brasil nada é por acaso. Naquele dia 19 de janeiro de 2017 não foi só Teori Zavascki que foi sepultado. Foi sepultada também uma operação que, mesmo com alguns erros de percurso, estava descortinando todo o sistema corrupto que existia e voltou a existir no Brasil. A Operação Lava Jato, as investigações, provas, depoimento e delações foram para debaixo d'água junto com o Teori. A relatoria da Operação Lava Jato foi parar nas mãos do ativista comunista e cabo eleitoral da Dilma, Edson Fachin, que descondenou o bandido posteriormente por conta do CEP e que, junto com Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes, sepultaram, cremaram e enterraram a Lava Jato. Todo mundo foi solto e perdoados pelos crimes que, sabida e comprovadamente, haviam cometido. Vale lembrar que o esquema devolveu ao Estado 25 bilhões de reais. Não se sabe quanto roubaram, mas para que tivessem devolvido 25 bi, a gente consegue imaginar. Quer dizer, pensando bem, a gente nem consegue imaginar. Se hoje meia dúzia de trouxas conseguiram roubar e desviar 90 bilhões do INSS, imagine do que não foi capaz a gangue toda reunida e roubando junta. Quando as investigações da Lava Jato começaram a chegar, como já disse, em PMDB e PSDB e seus asseclas, chegando até no Gilmar Mendes e no Dias Toffoli, foi demais para o sistema, foi inaceitável. Aí já era demais, né, Teori? Não deu. O esquema lutou contra a punição e venceu. Em 2019, o Toffoli abriu um inquérito e nomeou Alexandre Cabeça de Piroca de Moraes para presidi-lo. Inquérito aberto até hoje que passou a investigar todo mundo que se insurgiu contra o sistema, desde a imprensa que foi censurada, sendo a primeira vítima o Daniel Silveira, que se insurgiu contra eles. E a segunda vítima foi a revista Cruzoé, aquela do amigo de meu pai, jamais esquecerei, que era o próprio Toffoli. E esse mesmo Toffoli desandou a abafar todo o esquema corrupto que existiu. Quase morreu, mas ressuscitou, ganhou força e hoje novamente domina o país. Estamos chegando num momento em que devolveremos o dinheiro roubado aos bandidos e mais um pouco o Supremo vai descobrir que fomos nós que roubamos o Lula e sua quadrilha e não o contrário. Não falta mais nada. Quero fazer agora um pedido ao filho da puta do Luladrão. Bandido, você já está com quase 80 anos, já é bilionário, roubou o que quis e o que não quis para você, sua família e seus amigos, digo, comparsas. Já sabemos que você não vai pagar pelos seus crimes e muito menos devolver o dinheiro roubado. Pelo menos quebra um galho. Nós somos trouxas, já sabemos que perdemos mesmo. Vocês ganharam. Então, pelo bem do Brasil, deixa a gente em paz. Vá curtir sua baranga e desaparece da vida pública. Quebra esse galho, vai pra qualquer canto, vai pra puta que o pariu e deixa o país se recuperar do estrago que você e essa corja de marginais parasitas já causaram. E aí, e você? Acredita que a morte do Teori Zavascki foi só coincidência? Comenta aí embaixo para eu saber, porque aqui a gente não esquece as histórias que mudaram o país. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se deixarem. Por favor, deixe um like no meu vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a este sofrido canal a ganhar um pouquinho mais de relevância. E se você quiser se tornar membro, se você gosta do meu trabalho, é só clicar embaixo, seja membro, você vai ajudar muito este canal a crescer um pouco mais e estaremos por aqui, enquanto eles deixarem.